Olá, amigos. Sejam bem-vindos à TV Web Estado e ao Jornal Estado. É com grande prazer e satisfação que nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios dois grandes amigos, pessoas que nós temos bastante carinho, que são o atual presidente da AGE e o futuro presidente a partir do próximo dia 7. Eu estou me referindo ao Thiago Nogueira Pinho e ao Fernando Laureano, que a partir do próximo dia 7, como eu já falei, será empossado como coordenador geral da AGE. E eu estou aqui com o Thiago, que está deixando a coordenação geral da AGE no próximo dia 7. E gostaria de saber de você o seguinte, Thiago, qual foi a missão internacional da AGE em 2016? Marcos, primeiro eu gostaria de agradecer o convite em nome da associação. Prazer. O Jornal Estado, mais uma vez, abrindo as portas para divulgar o nosso movimento, para falar um pouco sobre as nossas ações. Durante o ano de 2016, nós tivemos o privilégio de ir à Coreia do Sul. Foi o ano em que a CSP, a Companhia Siderúrgica do PECEM, entrou em operação. Então esse já foi um projeto que já vinha sendo maturado pelo Ricardo Dré, que foi quem eu sucedi na AGE. Então ele veio nos ajudando, nos auxiliando durante todo o ano de 2015 para viabilizar essa viagem, essa missão. E o objetivo principal era, todo mundo falava muito do impacto que a CSP ia causar e que de fato está causando em nosso estado, com aumento de PIB, aumento de exportação. Entretanto, a gente queria visualizar, a gente queria poder ver em loco, né, na Coreia, se de fato era necessário só a siderúrgica para movimentar e para impactar e para modificar todo um cenário, toda uma sociedade. Então a gente teve esse privilégio, teve a CSP como uma apoiadora, e aqui eu faço um agradecimento inclusive ao Ricardo Parente, que é o diretor de Relações Institucionais da CSP, e foi quem viabilizou muito essa viagem, as visitas. Então nós pudemos, em maio de 2016, a gente teve o privilégio de conhecer as duas empresas sul-coreanas que, junto com a Vale, elas estão aqui e fizeram esse projeto da CSP dar certo. A CSP, para quem não sabe, ela é uma joint venture, então por ela ter capital externo, ela tem que ter uma empresa brasileira, e aí ficou a Dongkook Steel, ela tem 30% da empresa, a POSCO tem os outros 20% e a CSP detém a outra metade, 50%. A Vale, perdão, detém a outra metade, os outros 50% da CSP. Então nós pudemos ir e assim, levamos 21 associados, e o mais gratificante, Marcos, dessa viagem foi que, além de a gente ver a possibilidade de fato que essa siderúrgica ela pode impactar e pode modificar toda a sociedade, toda uma região, a gente pôde observar que a Coreia do Sul não deu o salto de qualidade só em razão da siderúrgica, mas muito em razão da educação. Então, assim, a educação é uma bandeira que a AGE sempre vem levantando. Verdade. Então, não adianta de nada, é um excelente projeto, tem uma magnitude gigantesca, mas... Na verdade, a educação, não só aqui no Brasil, mas em todo lugar, é a base de tudo. É a base de tudo, exatamente. Se você não tem uma boa educação, você não tem nada. Exatamente. Agora me diz uma coisa, Thiago, essa foi a principal marca da AGE durante a tua coordenação? Durante a nossa gestão, a gente estava preocupado muito em poder padronizar os sistemas, padronizar a gestão da associação. Para quem não sabe, e até às vezes gerar uma crítica, certo, Marcos? Você que já teve seu filho participando do movimento e estando à frente do movimento no ano de 2013, existe uma crítica, mas é uma crítica saudável, e para a gente recebe a crítica, mas não deixa mudar nossos princípios. Nossa gestão ela é marcada por ser de apenas um ano. Então nós somos um movimento de meio. Nós não somos aquela associação onde a pessoa vai chegar e vai se empoderar e vai passar ali 10, 15, 20 anos à frente do movimento. Não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo, e esse foi o principal, foi um dos princípios basilares do movimento, foi essa gestão de um ano, foi a não reeleição, para que a gente pudesse ter uma alternância nos poderes, para que a gente não tivesse nenhum vício no nosso movimento, que a gente pudesse de fato dar passagem para formar novos líderes, para formar novos jovens empresários. Então, muitas pessoas criticavam essa questão da gestão ser só de apenas um ano. O Fernando Laureano agora vai assumir no dia 7 de fevereiro, e até próximo ano, em fevereiro de 2018, ele já vai ter que entregar o bastão. Então, assim, é algo muito dinâmico, muito rápido. E a gente sempre sentiu essa dificuldade de uma gestão para outra, muda processos porque são novos atores, são novos agentes. Então, esse ano a gente buscou padronizar e sistematizar a AGE. Então, a gente passou a implementar a ISO 9001.
certo? É um trabalho que vem exigindo todos os coordenadores, toda a coordenação executiva, é algo que todo mundo abraçou, então a gente já vem nesse processo de certificação. Acredito eu que esse vai ser o maior ganho da nossa gestão e com certeza isso vai passar para gerações futuras, é a questão da gente padronizar e certificar a AGE no ISO 9001. Tiago, eu queria saber de você o seguinte, nós estamos passando por uma crise pela qual o Brasil nunca passou. Eu queria saber de você o seguinte, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou à frente da AGE? De fato, Marcos, a gente já vinha acompanhando essa dificuldade, essa crise financeira, já tem até um certo tempo. Eu passei a fazer parte da AGE em 2014, então em 2014 a gente não estava ainda vivendo crise, a gente ainda vivia uma falsa ideia de que o Brasil estava caminhando, estava dando tudo certo com o país, embora a gente soubesse que existia uma maquiagem muito grande. Verdade. Então assim, foi o ano que eu passei a fazer parte da associação, na época era o Marcelo Paes que estava à frente. Ele, volto a falar, seu filho está há pouco tempo, né? Esteve há pouco tempo, ele sucedeu o Marquinhos, e eu, Marcelo, a gente pôde fazer parte na gestão já do Marcelo, a gente acompanhou ali todos os projetos que a AGE tentava executar, a gente sempre capitaneava o patrocínio, muitas pessoas demonstravam interesse em apoiar, porque existia uma falsa impressão de que o país estava no caminho certo. E aí a gente passou por todo o problema, teve a eleição da nossa então presidente, e em 2015 a situação já começou a mudar. Então a gente viu que, de fato, os projetos que a AGE pensava para dar um destaque à educação, para dar um destaque em tornar a Fortaleza um ambiente empreendedor melhor, e a gente começou a sentir essas dificuldades, falta de patrocínio, falta de agentes públicos interessados nessa causa, e a gente acompanhou toda essa dificuldade que o Ricardo Dreyer passou no ano de 2015, e em 2016 a gente pegou o problema um pouco mais acentuado. Então, 2016... Realmente, de fato, a gente sentiu ainda mais essa dificuldade. A associação, ela é um movimento que ela existe até hoje graças a eu citaria até uma filantropia, se é que eu posso falar. É um movimento voluntário que a gente, de fato, necessita de apoio para executar nossas ações. Quais são hoje, no teu conhecimento, você encerrando a tua coordenação, você deve ter aprendido muita coisa. Muita. E eu queria te perguntar uma coisa. Quais são os principais empecilhos que você vê hoje para se empreender no nosso estado? A principal, eu acredito que é até unanimidade entre todos os empresários, é a burocracia. Até hoje a gente sofre muito com a burocracia. Nós temos diversas legislações, diversas exigências para poder abrir o nosso próprio negócio. Mas até em meio às dificuldades também é algo bom, porque no ano de 2016, a nossa federação, a FAGESSE, ela passou a encabeçar um projeto junto ao governo do estado, que era para poder simplificar a abertura de empresas no estado do Ceará. E existe já uma rede simples em Porto Alegre. Porto Alegre, só para citar como exemplo, levava mais de 280 dias, se não me falha a memória, para se abrir uma empresa. Isso porque existia a necessidade... Perdão? Em Minas também, né? Mas Porto Alegre é porque foi um dos exemplos e demorava mais de 280 dias. Enfim, era um prazo muito alto, muito elástico para poder abrir uma empresa, porque existia a necessidade de ter aquele alvará do Corpo de Bombeiros, enfim, de todos os agentes participantes. E sempre agentes do poder público que acabava atrapalhando muito o negócio. E Porto Alegre, ele fez a rede simples, em que se teve um caso de que começaram a abrir empresas com apenas 5 dias, porque existia todo um sistema informatizado do poder público que ele já disponibilizava. Então a gente começou a levantar essa bandeira, mais precisamente a nossa federação, a FAGESSE, e a gente hoje aqui em Fortaleza, já para o ano de 2017, já existe uma promessa do prefeito Roberto Cláudio de que, de fato, vamos passar a vivenciar isso. Não colocaram ainda esse prazo de 5 dias, mas Fortaleza, que atualmente tem um prazo de 243 dias, em média, para se abrir uma empresa, ele já promete reduzir esse prazo aí de forma significativa. Vou te dar notícia em primeira mão. Eu estive com o prefeito Roberto Cláudio há poucos dias atrás, conversando, ele fazendo até uma prestação de conta do trabalho dele ao longo do mandato dele. Ele disse que agora, para esse ano de 2017, já está se preparando para que se abra uma empresa no prazo máximo de 60 dias.
Já é um começo. Já é um começo, é um excelente começo. Ricardo, me diz uma coisa, Tiago, para finalizar eu queria saber de você, rapidinho, qual é o principal legado que você deixa na AGE hoje? O principal legado que eu deixo na associação é uma pergunta. Não vim preparado para essa pergunta. Essa não foi combinada. Não vim preparado para essa pergunta, mas acredito que o maior legado, como a minha gestão e a minha participação na AGE foi muito intensa, eu passei a fazer parte em 2014, convidado, então não conhecia muito as pessoas, mas em 2014 eu passei a fazer parte, fui convidado para ser gerente de uma coordenação. Em 2015, o Ricardo, que é da área da comunicação, me fez o convite. Eu sou da prestação de serviço, eu sou advogado, e ele me fez o convite para estar à frente da parte de comunicação da associação. Então, assim, era um estranho, eu não conhecia nada, de fato, era tudo muito novo, até as nomenclaturas, o que era um release, eu não sabia o que era. Então, mas foi bom porque eu amadureci, e em 2016 já surgiu o convite para a gente assumir a coordenação geral e agora terminando minha gestão. Então, assim, o maior legado que eu acho que eu posso deixar para a associação é mostrar que, de fato, o movimento, a associação, ela, se você se doar para a associação vai receber, e a associação vai lhe recompensar, e a associação vai lhe dar momentos de aprendizado que você jamais teria. Então, assim, eu acho que o meu exemplo, a forma tão intensa que eu participei do movimento, isso acaba trazendo mais estímulo para quem está entrando agora no movimento, para quem quer se associar. A gente pôde mostrar com esse nosso exemplo de que se você se doar, se você se interessar e de fato tiver interesse de participar, de se engajar no movimento, se preocupar com as ações, nós não temos ações voltadas só para a nossa associação. As nossas principais ações são voltadas para a sociedade. Essa é a nossa maior preocupação, é mudar de fato o ambiente que a gente vive. Então, se a pessoa ela se interessar por isso, eu tenho certeza que o movimento vai trazer muito retorno, assim como trouxe para mim. Então, assim... Tiago Nogueira Pinho, eu te desejo muita sorte na tua vida como profissional, como advogado, sucesso e parabéns pelo excelente trabalho que você Muito fez obrigado. à frente da AGE. E aqui está ao meu lado o futuro coordenador-geral da AGE, que vai tomar posse no próximo dia 7, lá no auditório da FIEC, auditório Valdir Diogo, que na ocasião também será lançada a revista da AGE. Eu gostaria de já te fazer uma pergunta, Fernando. Você tem como formação a engenharia, né? Você é engenheiro civil. Como é que você espera contribuir para esse movimento da AGE? Primeiramente, é um prazer estar aqui no estúdio do Jornal Estado, discorrendo sobre as nossas ações aí desse ano de 2017. Mas eu acho que o grande legado, e aí eu já venho fazendo uma peregrinação de divulgação sobre isso, porque nós vamos precisar muito das entidades de classe, dos meios de comunicação e todas as demais entidades, sindicatos envolvidos, que é a crise hídrica. Graças a Deus, depois que eu fui eleito dia 15 de dezembro, veio um start. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, diga-se de passagem que o Fernando foi eleito por aclamação, por unanimidade dos empresários, os jovens empresários que fazem parte da... E que eu agradeço já o carinho e o voto de cada um de confiança, né? Claro. A gente está levando, a gente se sente muito preparado para esse ano de 2017 e é um sentimento também de muita gratidão por tudo que eu aprendi dentro do movimento, né? E agora eu quero retribuir o máximo possível nesse ano de 2017. Mas voltando sobre a crise hídrica, que é o nosso legado, eu venho de uma família tradicional do interior do estado, do Ipu, a família da minha mãe. Então a gente teve muito contato direto do que é uma seca realmente, o que é o sofrimento de uma pessoa no interior. E eu vinha pensando, e nós estamos falando de 102 anos que se passou a seca do 15, né, que foi de 1910 a 1915. E aí, o que foi feito? A globalização veio, foi feito muita coisa, foi feito a quantidade de açudes, foi feito, está soltando aí a transposição do Rio São Francisco, está chegando, adutoras, Poço Profundo, só que a globalização ela veio numa velocidade muito maior do que todas essas ações que foram feitas. E se fala todo ano em PIB, em aumento do PIB, em crescimento econômico do estado do Ceará, que hoje representa 2% do PIB nacional,
Mas para mim, particularmente, eu não acredito em crescimento econômico sem água. Água é vida. E chegou a hora da gente tocar nesse assunto. Aliás, Fernando, era a minha próxima pergunta, que é o seguinte: o Estado está enfrentando um período de 6 anos consecutivos de uma seca como nunca existiu. Isso. Aí eu te pergunto, de que forma o empresário cearense pode ajudar a reduzir esse quadro hídrico, uma vez que a indústria, nós sabemos que a indústria, ela consome cerca de 90% da capacidade hídrica do que chega aqui. Então, como é que, na sua visão, como engenheiro, como empresário, como é que você acha que se pode reduzir esse consumo e que continue tendo água mais para todo mundo? Eu tenho tido várias conversas, inclusive eu vou citar aqui o nome do Dr. Hipérides Macedo, que é um renome nacional, que foi secretário de Estado vários anos, fez o projeto da transposição do Rio São Francisco, mas eu vou corrigir se você me permita, um dado aí, porque é justamente esse nosso trabalho que nós vamos fazer esse ano, sobre a crise hídrica, que eu vou já tocar na missão internacional, que será para Israel, mas antes eu quero falar, no consumo humano, o consumo industrial e o consumo turístico, nós temos aí de 10% a 13%, somente isso. 87% a 90% é irrigação. E qual é a irrigação? Nós temos aqui uma Itauera que saiu daqui do Ceará e foi para o Rio Grande do Norte agora, do Carlos Prado, que já trabalha com irrigação por gotejamento na mais alta tecnologia, mas que foi fechada a comporta d'água dela. Por falta d'água, ela está deixando de gerar emprego e gerar recurso financeiro para o nosso estado. Claro. Por quê? Por conta dos milhares de pequenos agricultores que tem no estado do Ceará, que não tem nem a informação, o conhecimento sobre gestão e distribuição de água. Então o problema está nesses pequenos produtores que estão consumindo aí a água de qualquer maneira e estão acabando com a água. Então, esse ano nós estamos propondo na AGE fazer o que eu estou chamando de concurso da água. Essa é a tua principal bandeira? Essa é a nossa principal bandeira, né? Porque a gente tem que atacar o problema na raiz, envolver a quatro mãos esse trabalho, porque não só o governo vai resolver. A CSP, se não tivesse dado certo os poços que foram feitos, a CSP ia faltar água e era arriscado a CSP parar. Então, qualquer empresa que você for atrair de investimento no mundo, no Brasil, para vir para o Ceará, a primeira pergunta é: cadê a água e cadê a energia? É verdade. Né? Então, nós temos que parar, envolver toda a sociedade e realmente não é só conscientizar sobre a utilização de água, mas as formas de captação de água, de reutilização de água, as formas de gestão da água. Nós precisamos que todas as pessoas tenham esse conhecimento, principalmente no interior do nosso estado, porque ela é fundamental para atrair investimento e gerar emprego e renda. Então, nós iremos fazer esse concurso, queremos fazer em parceria com o setor acadêmico para fazer a metodologia dele, para a gente poder fazer o quê? Um concurso, o ganhador desse concurso, ele vai servir para um fazendeiro que tem na região do Cariri. A pessoa que perder esse concurso, mas que ficou em terceiro, segundo lugar, ou quarto lugar, ele tem a solução para a região norte do estado. E com isso a gente vai disseminando todos esses projetos que serão apresentados durante esse concurso. Então, os projetos de novas ideias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma pretensão política? Agora você me pegou, né? Mas eu vou lhe responder, né? Não, por favor, fica à vontade. A AGE é uma instituição partidária, eu não sou filiado a nenhum partido político, mas eu tenho um grande amor pela política. Eu devo perceber que você fala bem, tem uma boa colocação, deve ter alguma... Porque a família é política. Também. Né? Eu tenho um primo prefeito de Jericoacoara, a família tradicional na região do Ipu. Ou seja, a política está no sangue. Ela está no sangue, ela vem desde o meu avô, né? E a gente tem um grande sonho de fazer a boa política, né? Eu tenho percorrido primeiro o meu lado empresarial, já tem muita gente falando aí em questão política e acontecendo e falando, mas o meu foco é a AGE, é a gente fazer um grande trabalho esse ano, à frente dos associados. Nós temos aí, realmente eu já agradeço de antemão o convite,
porque nós temos condições de discorrer muito sobre vários projetos que nós estamos Com certeza. imbuídos a realizar esse ano e bem preparado, com um foco determinante para esse ano. E a gente quer dar realmente essa volúpia que a AGE realmente tanto presta esse serviço para a sociedade tão bem feita, e a gente precisa... chegou uma hora, nós estamos vivendo um momento de repaginação no Brasil, e chegou a hora da AGE contribuir ainda mais ainda, né? Eu tenho um prazer de estar sucedendo o meu amigo Thiago Pinho, que não falou aí, mas ele está de malas prontas aí, quase para Brasília, que nós estivemos em Palmas na última Assembleia Geral Ordinária, lá da CONAGE, e nós pleiteamos um cargo de diretoria institucional para o Thiago. Thiago, isso você não me falou. E eu estou falando aqui, fazendo as mãos de primeira mão aqui para ele, porque vai ser eleito, a eleição será em fevereiro, e a gente está torcendo muito para que isso aconteça. Eu estou sendo um grande motivador para que a gente tenha um cearense de volta, né? Futuramente, muito se Deus quiser, um dia aí na presidência da CONAGE. A gente entende que o jovem não é mais o futuro do Brasil, mas é o presente, né? Então, verdade. Nós temos que realmente arregaçar as mangas, e eu fico muito triste em ver, porque antigamente o que estava saindo no nosso Brasil eram pessoas mais velhas, idosos, que estavam morando no Canadá, nos Estados Unidos. Hoje é o jovem que está querendo ir. Verdade. Né? Então, o jovem está querendo ir morar fora. E aí, onde é que vai ficar as nossas esperanças, né? Então, a gente precisa trazer o Brasil de novo para os brasileiros, fazer, né? E aí eu venho dando entrevista, o amor à pátria ser resgatado, né? Porque a gente tem muita coisa ruim, mas nós temos muita coisa boa para serem ditas, para serem mencionadas, né? A gente acabou o hino nacional nos colégios, a criança não sabe mais o que é o hino nacional. Então nós precisamos resgatar essa tradição, essa cidadania brasileira. E a AGE, ela pratica muito isso. Ela é uma entidade que veio com a base do professor Kleber Aquino de ética, cidadania e empreendedorismo. Ele tinha tem livros de autoria dele, então pregava muito forte essa questão. Então eu acho que nós precisamos resgatar, fazendo um comparativo com os Estados Unidos. Todo filme americano, quando acaba com a bandeira dos Estados Unidos, para você gravar a imagem e aquele amor aos Estados Unidos. Você anda nos Estados Unidos, você vê bandeira toda casa, e no Brasil, e cadê isso, né? Cadê? Então, assim, eu tenho conversado com muitas pessoas que têm o mesmo pensamento que o meu, mas no final eu digo: qual ação você está tomando para que isso mude? Né? Então, qual a parte que você está fazendo? Né? O que você está fazendo? Então, a gente precisa realmente, o momento é esse. Nós queremos fazer na AGE esse ano um fórum de ética e cidadania na empresa e na política, porque nós temos aí 3 poderes: o poder político, o poder econômico. O poder político, nesses últimos 2 anos, e o que está acontecendo hoje, a gente está vendo. O poder econômico, em função do poder político, ficou destruído por conta disso, e o poder intelectual. E esse a AGE faz com extrema competência, que capilarizar, ramificar suas ideias para a sociedade. Então, quando a sociedade toma conhecimento, a sociedade forma uma opinião para a gente poder mudar esse cenário. Eu, particularmente, sou uma pessoa até suspeita a falar sobre a AGE, porque realmente tenho um carinho muito grande e acho que o trabalho que vocês desenvolvem é fantástico. Essa capacitação que é feita pela AGE dos jovens empresários é um movimento fantástico, que prepara realmente vocês. Fernando, eu quero te desejar todo sucesso na sua coordenação, que você toma posse agora, repetindo, agora no próximo dia 7, lá no auditório Valdir Diogo da FIEC. O Veiga vai estar tomando posse e nós vamos estar lá, presentes. Vamos lá. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês podem contar sempre no Jornal Estado, com a TV Web do Estado. Nós estaremos sempre de portas abertas para poder levar a você, nosso internauta, tudo o que está acontecendo no mundo dos jovens empresários. Obrigado.